Ser forte e corajoso. Oh, glórias! Esta foi a recomendação do Senhor para Josué. Ser forte e corajoso. Nós precisamos viver com coragem e na força do Senhor vivermos aquilo que Ele quer para as nossas vidas. Josué capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Os amados podem sentar-se. Senhor, nós te louvamos por esta palavra. Certamente, meu Deus, se aplica também ao nosso coração, se aplica à nossa vida e nossos dias. E queremos que Tu venhas nos instruir, falar conosco, Senhor, para que nós possamos aprender como melhor Te servir e estarmos à Tua disposição. Oh Deus, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando nós passamos a observar a palavra de Deus, nós vamos notar que ela está cheia de ensinamentos que são poderosos, que são maravilhosos, que, se colocados em práticas, hão de resultar na mesma situação que resultou aqueles que vivenciaram aquela verdade. Ou seja, a palavra é viva, ela a cada dia se renova, ela traz ao nosso coração a força de Deus, a orientação do Eterno, a verdade de Cristo. Esse texto em especial nós deparamos com um momento muito especial na vida de Josué. O Senhor o chamando para entrar ali em Canaã. O Senhor colocando sobre os seus ombros uma grande missão, uma missão muito interessante. E nós, se observarmos, temos também a mesma missão. A missão de desbravar Canaã e levarmos um exército para vencermos o inimigo de nossas almas. Mas, fazendo um paralelo entre Josué e a nossa vida, uma analogia entre Josué e o nosso eu, nós vamos deparar com uma realidade. Primeiro, Josué nasceu no Egito. Ele era um egípcio. Ele nasceu na escravidão. Ele não tinha liberdade. Estava numa terra estranha. Era forasteiro no Egito. Veja, irmãos, se nós trazermos isso para a nossa realidade, também estamos numa terra estranha. Somos escravos aqui, longe da nossa pátria. Veja como há um paralelo real, um paralelo verdadeiro, amados. Outro aspecto interessante, certamente Josué não tinha grandes perspectivas. Era hebreu, estava numa terra estranha, como escravo, escravizado. Que perspectiva poderia ter este homem? Conforme os historiadores, ele saiu do Egito já com mais de 40 anos, portanto viveu boa parte da sua vida ali, a vida adulta ali. E ainda, irmãos, vemos que ele foi liberto pelo Pai Eterno. Nós também temos a oportunidade de sermos libertos do Egito pelo Senhor, desde que observemos a vontade do Eterno, observemos aquilo que Deus quer. Mas a liberdade de Deus, a libertação do Senhor, ela nos leva para um deserto. Com Josué foi assim. Ele foi liberto do Egito, mas foi levado para o deserto. E no deserto foram 40 anos de dificuldades. 40 anos apenas de expectativa de um dia entrar na Terra Santa. Olha que bênção, irmãos. A nossa realidade, estamos no deserto. Qual a nossa maior expectativa? Entrarmos na Terra Santa. O que é a Terra Santa para nós? O céu. Amém? O céu. Mas mesmo no meio do deserto, no meio das dificuldades, das provações, com certeza, ele não perdeu a fé. Não perdeu a fé. Ele continuou firme com o Todo-Poderoso, firme com o Senhor. Quando foi escolhido para ser um dos espias, representando a tribo de Efraim, ele foi até a terra prometida. E tudo que ele viu ali, viu que era menor do que o poder de Deus. Oh, glórias! Veja como o Senhor faz. Era um homem de fé, um homem que tinha uma experiência profunda com o Senhor, quando ali em Canaã, ele não conseguiu ver os exércitos daquela terra, aquele povo difícil, como uma barreira. Mas ele conhecia e ele sabia que Deus era superior a toda aquela situação. Infelizmente, amados, nesse aspecto muitas vezes nós fracassamos.
Porque quando nós olhamos para essa terra difícil, vemos as dificuldades do dia a dia, nós as colocamos maiores do que Deus. Que elas são intransponíveis, que nós não temos forças para passar por elas. E qual o relato que nós trazemos para nós mesmos ou para o nosso coração? Não é possível vencê-los. Não é possível passarmos pelas barreiras. Qual foi o relato de Josué? Tem um povinho ali, umas dificuldades, mas o Senhor, oh glórias, o Senhor pode. Ele e Caleb, apenas os dois, eles demonstraram uma nítida confiança no poder de Deus, na glória do Senhor. Ele conseguiu ver a glória e ele conseguia entender que Deus poderia capacitá-los para vencer as batalhas que certamente haveriam de enfrentar. O interessante, amados, que todos os 10 que estiveram ali com eles, eram 12 espias, todos ficaram plantados no deserto. Não apenas eles, mas como todos aqueles que saíram do Egito, excetuando os menores de 20 anos. Todos aqueles que tinham menos de 20 anos conseguiram entrar em Canaã. Todos que tinham além de 20 anos, apenas Caleb e Josué entraram em Canaã. Veja o que é a fé, o que é acreditar no Senhor, o que é confiar no Todo-Poderoso. E Josué teve uma vida longa, irmãos, e morreu com aproximadamente 110 anos, e foi sepultado em suas terras, ali na sua tribo. Isto é um exemplo poderoso para a nossa vida, porque Deus pode fazer o mesmo conosco. Deus pode mover de uma forma grandiosa na nossa existência. Basta que, a exemplo dele, coloquemos a nossa vida à disposição do Senhor, confiamos no Todo-Poderoso e deixemos que a glória do Senhor envolva a nossa vida. É difícil? Olha, irmãos, se nós olharmos com esses olhos ou com a nossa mente, com a nossa sabedoria, é difícil. Se nós olharmos com a carne, é difícil. Mas, se fizermos tal qual Josué, confiarmos em Deus e olharmos pelos olhos da fé, torna-se fácil. Porque é Deus que batalha por nós. É Ele que guerreia as nossas guerras. É Ele que abre os caminhos. É Ele que desbarata os inimigos. É Ele que move nos corações das pessoas, que convence o homem de pecado. No entanto, nós precisamos fazer a nossa parte. E esta é a recomendação que o Senhor tem para cada um de nós. E muitas vezes nós achamos que somos pequenos, porque nós não sabemos falar, não sabemos isso, não sabemos aquilo, não sabemos o que fazer. Apenas faça aquilo que o Senhor colocou no teu coração. Apenas faça o que o Senhor tem dado a você. E o Espírito Santo vai te honrar, vai mover poderosamente como honrou e moveu poderosamente na vida de Josué. Amém? Josué capítulo 1, versículo 9. Ouça o que diz. Não te mandei eu? Quem falou isto? Deus. Deus disse, não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Nesse versículo, apenas poucas palavras. Mas se nós analisarmos sentença por sentença, vamos ver, irmãos, o poder, a manifestação da glória do Eterno. O porquê que Josué venceu. O porquê que ele conseguiu passar pelas dificuldades. O porquê que ele tinha tanta autoridade. E o primeiro aspecto que nós podemos trazer à tona. Não te mandei eu? Quem foi que enviou Josué? Deus. Quem é que te envia? Deus. Quem foi com Josué? Deus. Quem vai com você? Deus. Quem deu a missão a Josué? Deus. Quem nos dá a missão? Deus. Ah, você pode questionar, mas isso aqui é o Antigo Testamento, é o Antigo Testamento. Hoje, mais fácil ainda. Estamos no tempo da graça. O Espírito Santo de Deus foi nos dado. Hoje nós temos o Espírito que nos unge, o Espírito que nos abençoa, o Espírito que nos capacita, o Espírito que nos envia, o Espírito que nos capacita, o Espírito que nos dá poder, o Espírito que nos dá autoridade. É diferente dos dias de Josué. Mesmo assim, o Senhor foi com ele.
nós não podemos, de forma alguma, retroceder, irmãos. E temos visto que nesses últimos tempos as pessoas estão retrocedendo. Estão se deixando encurralar. O mundo tem encurralado aqueles que se dizem servos de Deus. Encurralado como? Com as grandes ofertas, com aquilo que esse mundo tem de encantador, com aquilo que esse mundo tem de bom, com os prazeres dessa terra, com os sonhos vazios dessa terra, com os objetivos que não levam a lugar nenhum. É como se as pessoas estivessem dentro de um labirinto. Não sabe por onde ir. Não consegue ver a saída. Não consegue mais ter certeza do que tem do outro lado. Mas não é assim que Deus tem falado conosco. Deus, Ele é a luz. Ele nos dá a direção certa, a orientação certa. Ele nos guia. Afinal, não te mandei eu? Não te mandei? Qual é a ordem do Senhor? Nós temos que praticar. E se nós trazermos a nossa vida segundo aquilo que Deus quer, certamente teremos o êxito que Josué obteve na sua existência. Irmãos, nós temos que viver a verdade do Senhor. Não olhe para as dificuldades, não olhe para as limitações, não olhe para as impossibilidades. Eu não sei falar, eu não sei pregar, não sei isso, não sei aquilo. Tira o não sei. Apenas faça aquilo que você recebeu do Senhor. Faça aquilo que Deus te comissionou. Faça. Há muitas formas de falar do amor de Cristo. Já falamos isso aqui nessa igreja quantas vezes? Há muitas formas, inúmeras formas. Use uma delas. Peça ao Senhor, Deus, revela-me. Fui enviado por ti, mas como posso te servir? O que posso fazer? Como fazer? Você acha que Josué não recebeu essas orientações de Deus? Sim, recebeu. O Senhor o orientou em todas as situações, inclusive nas batalhas ali em Canaã. Ele foi orientado pelo Senhor. Deus o orientou. Ele não fez da forma que ele achava conveniente, mas segundo aquilo que Deus colocou para que ele fizesse. E na sequência desse texto diz: ser forte e corajoso. Veja, não te mandei eu ser forte e corajoso. Qual a condição, irmãos? Que ele fosse forte e corajoso. Forte e corajoso. Mas como é que nós podemos ser forte? Como é que você pode ser forte? Isto é fruto de comunhão com Deus. Eu não posso ser forte se não me alimentar. Se você apenas beber água durante 40 dias, talvez você até sobreviva, porém, você vai enfraquecer-se. Vai chegar num ponto difícil, debilitado, extrema debilitação, mas a vida está em você ainda. No entanto, se houver a alimentação, se você alimentar-se de forma correta, terás força para andar, para fazer aquilo que Deus quer. Terás força para andar, para trabalhar, para desenvolver a tua vida no cotidiano. E é isso que Deus quer que nós façamos, irmãos. Eu tenho que ser forte, mas para que eu seja forte, eu tenho que ter comunhão com Deus. Eu tenho que mergulhar nas águas profundas do Espírito, vida de oração, vida de leitura da palavra, vida de jejum, de busca. Eu não posso me contentar com as poucas coisas que muitas vezes nós recebemos dentro da igreja. Eu tenho que buscar o muito de Deus. E esse muito do Senhor só é possível receber quando há uma dedicação completa ao Todo-Poderoso. E essa dedicação completa não é deixar o trabalho, deixar a casa, não é deixar a vida profissional, essa vida que nós temos sobre a face da terra, e se isolar num canto, agora eu sou de Deus, vou viver da obra. Não, a obra você faz no teu dia a dia. Talvez você não possa ir para o Amazonas, nem tampouco para Moçambique ou outro lugar qualquer, mas o teu campo está diante de você. O teu campo está diante de você. Eis o campo missionário. No entanto, amados, é preciso que haja força, comunhão verdadeira com o Todo-Poderoso e, na sequência, coragem. Outro aspecto que nós muitas vezes achamos que temos e na prática não temos, coragem. Porque nós entendemos coragem como falar de Cristo para alguém.
Chegar para alguém e falar assim, Deus te ama, toma um folheto. Eu tenho coragem. Eu posso fazer isso o dia todo, sem problema. Mas não especificamente esse tipo de coragem, mas a coragem de tomar atitude de sair para falar do amor de Cristo. Você é derrotado por você mesmo. Porque falta-lhe coragem de tomar atitude, de sair, de evangelizar, de falar do amor de Cristo. Falta-nos esse tipo de coragem. E isto, irmãos, Josué tinha. Porque Deus concedeu a ele. E Deus também nos concede. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. É preciso sair do comodismo. Sair das quatro paredes. É preciso sair das costas do sacerdócio. Por que das costas do sacerdócio? Porque nós montamos nas costas dos pastores, dos evangelistas, dos missionários, cruzamos os nossos braços e achamos que eles estão fazendo a obra e que eu estou dentro dessa caminhada. Não é assim, irmãos. Nós temos que deixar o comodismo e fazermos a nossa parte, porque o Senhor exige isto. O Senhor deseja isso de cada um de nós. Mas olha só a sequência. Não temas nem te espantes. Não temas nem te espantes. O Senhor estava falando para Josué, hás de enfrentar dificuldades. Problemas surgirão. E quando ele atravessou o Jordão, o que ele deparou? Com problemas e mais problemas. Exércitos preparados. Cidades fortificadas. Um povo ruim de dar dó. Um povo bravo. Mas o Senhor havia falado para ele, olha, não temas, não te espantes. Não temas, não te espantes. Mas, se nós observarmos com os nossos olhos, olharmos para as dificuldades do dia a dia, não vamos fazer nada para o Senhor. Se Josué, irmãos, ao passar o Jordão, deparou com aquele exército inimigo, se ele tivesse retrocedido, certamente a derrota teria vindo sobre a sua vida. Quantas vezes nós estamos retrocedendo? Nós não temos coragem. Não temos coragem de fazer nada para o Senhor. Não temos coragem, irmãos. Nós temos hoje 1000 formas de falar de Cristo. Muitas vezes nem pelo Facebook você fala de Cristo. 999 outras formas, essas são totalmente dispensáveis. Ou seja, nós não temos tempo, não temos prazer no Senhor. Porque a nossa vida é consumida por uma série de situações que são vazias, insignificantes, vãs, e que na verdade levam o homem para o inferno. E eis o grande problema, irmãos. Satanás tem feito o seguinte nesses últimos tempos. Ele tem levado as pessoas a menosprezar a palavra. Ou a relativizar a palavra. Estão relativizando a palavra. Ou seja, ela já não é tão importante quanto parece, desde que você faça alguma coisa. Desde que você faça alguma coisa. E eu acabei de citar o Facebook, as redes sociais, e é uma forma também de relativizar a palavra. Porque muitas vezes temos visto pessoas publicando e replicando aqueles versículozinhos que ninguém nem lê aquilo. Ou aqueles videozinhos que ninguém nem abre. Pelo WhatsApp, pelas redes sociais, seja elas quais forem. Irmãos, nós temos que sair dessa zona de conforto e nos fazer ouvidos pelas pessoas. Nós temos que dar passos. Passos, amados. Nós não podemos nos conformar com o pouco que temos feito, mas procurarmos fazer alguma coisa para que o Senhor veja e se alegre com a nossa vida. Olha só o texto bíblico, Josué capítulo 1, versículo 9. Disse Deus, não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Josué, não temas, nem te espantes. Qual era a segurança de Josué? O próprio Deus era o aval, e ele diz, porque o Senhor teu Deus, porque o Senhor teu Deus. Quem era o aval, quem era que estava por trás, quem era que impulsionava, quem era que guardava a retaguarda de Josué? O Senhor teu Deus.
Nós precisamos crer, irmãos, que Deus nos envia, mas que Ele está na nossa retaguarda, nos protegendo da investida do maligno, nos dando força, nos dando condições, nos dando a vitória, nos fazendo, nos impulsionando, nos ajudando, nos orientando. É o Senhor, irmãos, é o Senhor que guerreia as nossas guerras, que luta as nossas lutas, que nos dá as vitórias que nós precisamos. Com Josué foi assim, irmãos. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Veja, irmãos, quem era que sustentava Josué? Quem é que nos sustenta? O Senhor. O Senhor nosso Deus. Quem é esse Deus? É o mesmo Jeová de hoje, o de sempre, o Criador do universo, o onipotente, o todo-poderoso, o Rei dos Reis. Oh, glórias! É o Deus todo-poderoso que comissionou a Josué, que te comissiona. É o Deus poderoso que guardou a Josué, que te guarda. É o Deus poderoso que deu vitórias a Josué, que te concede vitórias. É o Deus poderoso que envolveu aquele homem que te envolve. É o mesmo Deus. E eis o porquê que nós temos a palavra com essas narrativas. É para nós entendermos que, da mesma forma que ele agiu na vida de Josué, ele age na nossa vida. Basta que tenhamos a disposição de Josué. Tenhamos a disposição. Irmãos, o Senhor é contigo por onde quer que andares. Entenda que você jamais está sozinho. Que você jamais está sozinho nesta caminhada. É evidente que isto se aplica à vida daqueles que amam ao Senhor acima de todas as coisas, que procuram viver a santidade, que procuram dar passos segundo a vontade do Senhor. Se aplica a estes. Não se aplica de uma forma generalizada ao ser humano, mas àqueles que são fiéis, aqueles que amam o Todo-Poderoso. Mas por que nós muitas vezes não alcançamos isso? Porque nosso amor nem sempre é real ao Senhor. Nós temos um amor como se fosse uma pizza. Já viu a pizza cortada? Muitas fatias. Todas assim. Essa fatia é minha, é para minha diversão. Esta é para o meu coração. Esta é para a minha família. Esta é para isso, para aquilo outro. Sobrou 2 ou 3 fatias para o Senhor. Deus não quer restos nossos. O Senhor não quer restos nossos. Ele quer que a pizza seja dele, total dele. E ele te concede uma fatia para o seu bel prazer, uma fatia para a sua família, uma fatia para isso, uma fatia para aquilo. É Deus que distribui as bênçãos na tua vida. Nós não podemos tomar o lugar de Deus e eu vou repartir da forma que eu acho conveniente e o que sobrar eu dou ao Todo-Poderoso. Eis o porquê que nem sempre vemos a glória do Senhor. Eis o porquê que nem sempre nós vemos as vitórias de Deus na nossa vida, porque nós não nos adequamos àquilo que Deus quer, mas queremos que Deus se adeque à nossa vontade. E não funciona assim. Nesse mundo louco que nós estamos, irmãos, é exatamente isso. Hoje as igrejas torceram a palavra, até as igrejas evangélicas torceram a palavra. Elas fazem que Deus seja o nosso servo, ou que Deus seja o servo do homem. E o homem está mandando em Deus. O homem ordena a Deus a fazer dessa forma, ordena a Deus fazer daquele jeito, ordena a Deus fazer assim, assado. Não é assim. Nós não podemos de forma alguma determinar Deus. Tempos atrás eu vi um camarada determinando Deus. Senhor, a tua palavra diz assim, e eu determino que assim seja. Meu Deus, que loucura, não é? Não é assim, irmãos. A palavra de Deus, assim os exemplos, as promessas, as orientações, para aqueles que o buscam em primeiro lugar, que o amam acima de todas as coisas. Esta é a verdade, e ela só se realiza quando nós nos colocamos na posição certa, e a nossa posição sempre é no pó. E é Deus, se quiser, que nos levanta. Mas estamos muito bem se estivermos no pó, estamos no lucro, com certeza. Ou seja, é preciso nos humilharmos diante do Senhor.
Se Ele quiser te levantar como pregador, aleluias. Como instrumentista na igreja, aleluias. Como alguém enviado a outras nações, aleluia. Como alguém enviado aos bairros da cidade, oh glórias. Enfim, faça com prazer, com alegria, com satisfação, aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos. Amados, faça com prazer, porque Deus honra aqueles que são fiéis. E quando nós olhamos para a vida de Josué, vemos que ele substituiu a Moisés. Nos últimos momentos, o Senhor o comissionou, o Senhor o envolveu com a sua glória, envolveu com o seu poder, e ele passou o Jordão. O Jordão se abriu para que Israel passasse. O Senhor já começou a mover na passagem do Jordão. E na sequência, Israel foi tomando a terra prometida. O Senhor foi desbaratando os inimigos. O Senhor foi derrubando as muralhas, as dificuldades. E aquele povo habitou a terra prometida. Eles habitaram a terra prometida. Nós temos que aprender a fazer a vontade do Senhor. Aprendermos a fazer aquilo que Deus quer, para que nós possamos habitar a terra prometida. Irmãos, eis aquilo que o Senhor tem para os nossos corações. Eis a verdade de Deus. Se nós não somos vitoriosos diante do Senhor, é porque nós não estamos segundo a vontade dEle. Se você não tem alegria no Senhor, é porque o teu coração não está em Deus. Se você não tem prazer no Senhor, é porque o teu coração não está nele. Se você não faz alguma coisa para o Mestre, é porque você não está no Senhor. Se você é levado a fazer com muita dificuldade alguma coisa para o Senhor, é porque Deus não está dominando o teu coração. Dominando o teu coração. Irmãos, funciona da seguinte forma. Os que amam o Senhor têm prazer na lei do Senhor. É simples assim. Mas o que é ter prazer? Nesse aspecto é ter uma alegria completa em Deus. Ter prazer no Senhor significa que não há nada que nos dá mais alegria, mais contentamento do que servir a Deus. E infelizmente, temos visto que isso está escasso. Esse prazer na lei do Senhor cada dia mais escassa. As pessoas hoje não têm prazer em Deus. Não têm prazer. E se nós observarmos bem, vamos constatar com facilidade que nosso coração também não quer ter prazer no Senhor. Mas por que o nosso coração não quer ter prazer em Deus? Porque existe a guerra da carne contra o Espírito. O meu eu, as minhas atitudes, a minha velha natureza, ela quer dominar a minha existência. No entanto, eu tenho que entender que é o Senhor que deve dominar a minha vida. Irmãos, se sobrar tempo, vivamos. Se não sobrar tempo, que sejamos completamente do Senhor. É assim que deve ser a nossa vida. É desta forma. Nós não podemos colocar nada acima de Deus na nossa existência. E quando nós observamos um pouco mais atentamente a nossa vida, nós vamos descobrir que não oramos, não lemos a Bíblia, que não evangelizamos ou falamos do amor de Cristo para alguém, que não fazemos nada. Quando vemos a igreja, com certa dificuldade. Mas por que isso, irmãos? É porque a carne está dominando. Mas nós temos muito tempo para assistir filme. Um filme que consome 2 horas da nossa vida. 2 horas. É mais tempo do que um culto. Você passa ali com prazer, com alegria, sorrindo, ou levado pelos embalos do coração, chorando diante da tela da televisão. Coração batendo forte, aquela história de amor, coração batendo forte. Ou sonhando que o inimigo, que o cara ruim vença no filme. Olha como o diabo consegue torcer a nossa mentalidade. Quantas vezes você está assistindo um filme e está torcendo para o cara que está fazendo tudo de errado se dar bem na vida. Veja como é a coisa. 2 horas de alegria, de prazer, de satisfação. E depois, acho que eu vou assistir novamente. Mas, quando vem para a igreja, 1h30 é a maior dificuldade. Quando está aqui,
Louco que acabe o culto porque o pastor fala demais. Já passou 1h30, não vai acabar? Veja, irmãos, como nós estamos torcendo. Fica horas e horas no WhatsApp, horas e horas no Facebook. E os malditos games que te consomem o tempo que você nem vê. Você fica ali 2, 3, 4, 5 horas. 5 horas perdidas da sua vida que não pode mais voltar atrás. Nós temos que administrar o nosso tempo, irmãos. Se sobrar tempo e se sobrar, vivamos para nós mesmos. Caso contrário, que sejamos do Senhor 24 horas por dia, porque é isso que importa. Amém? Que nós possamos aprender com a história de Josué, irmãos, e que sejamos fortes e corajosos. Pessoas dispostas a fazer a vontade do Senhor, a deixar-se guiar pelo Todo-Poderoso, a deixar-se enviar pelo Senhor. Que nós possamos, como guerreiros, como Josué, guerreiro, entrarmos e ganharmos as batalhas, porque Deus, com certeza, é conosco. Diz a palavra: não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Por onde quer que andares. Amém? Ande por lugares onde o Senhor possa andar com você. Nunca te esqueça disso. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, Pai, por esses momentos. Que esta palavra fique gravada no nosso coração, Senhor. Que nós possamos sair daqui felizes, porque o teu Espírito anda conosco. Porque temos uma missão nas nossas mãos. Porque não estamos soltos sobre a face da terra esperando alguma coisa acontecer, mas comissionados para fazermos a tua vontade, Senhor. Que possamos entender essa verdade e desenvolvê-la no dia a dia, enviados, tocados, movidos pelo teu santo e bendito Espírito. Abençoa-nos, Pai, para que essa palavra fique gravada em nosso coração. Oh Deus, fala conosco sempre, em nome de Cristo Jesus. Amém. Mensagem 957.